Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre migrações internas no Brasil, tá? Aqui no seu canal Geografia Viva. Um abraço para todos vocês aí que vão assistir essa aula comigo, tá? Aproveita, deixa seu like lá, segue o canal, ajuda o professor aí a fazer mais conteúdo de qualidade que vai ajudar você a estudar de forma remota, tá? Intensificando os seus conhecimentos sobre diversificados assuntos da geografia, né? Essa disciplina tão complexa aí que a gente ama demais. Então vamos lá. Migrações internas no Brasil. Como é caracterizado o processo de migração? Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se referir à troca de país, estado, região, município ou até de domicílio. Então, o que significa migração? Eu mudar de um lugar para outro, né? Uma parte da população mudar de um lugar para outro. Isso é migrar. Migrar significa mudar, né, espacialmente, ocupar outro lugar espacialmente, tá? As migrações podem ser desencadeadas por fatores religiosos. Por exemplo, eu sou cristão, vivo na China, mas a China é comunista e não aceita a prática religiosa. Então tem que buscar outro lugar, outro país para que eu possa fazer a minha prática religiosa. Ou então eu moro lá no Oriente Médio, moro lá, por exemplo, na Arábia Saudita e sou católico. Né? A Arábia Saudita, ela é islâmica, é muçulmana, né? E os cristãos lá sofrem algum tipo de perseguição. Então eu vou mudar para um país cristão para que eu possa exercer a minha fé, a minha religiosidade, tá? Psicológicos, né? Por exemplo, quais são os fatores psicológicos aí que poderiam me motivar a me mudar de um lugar para outro? Por exemplo, eu não gosto muito do jeito lá das pessoas da Europa, lá delas procederem, né, do tipo de relacionamento interpessoal que as pessoas têm. Então eu vou mudar para o meu país de origem, que eu acho melhor o tipo de relação interpessoal, tá? Que mais? Sociais, por exemplo. Eu moro num lugar muito violento, né, como São Paulo. Eu preciso de uma vida mais tranquila para eu criar meus filhos com mais segurança. Então eu mudo para uma cidade melhor buscando essa melhoria de vida, tá? Fatores econômicos. Por exemplo, aqui no Brasil eu acho que eu ganho pouco como professor. Lá nos Estados Unidos, um professor ganha muito mais do que aqui no Brasil. Então eu vou lá para os Estados Unidos, lá faço uma especialização, uma adaptação para eu poder trabalhar com geografia, com educação lá e vou tentar melhorar de vida, melhorar meu padrão econômico, assim como ocorre aqui no Brasil, né? Nós temos aí, por exemplo, a região Nordeste, é o maior fluxo de repulsão populacional, ou seja, de pessoas que saem, né, de uma região para outra. Por quê? A região Nordeste ela é pouco industrializada, né? Ela é uma região, infelizmente, não muito desenvolvida economicamente. Então as pessoas vão buscar, por exemplo, lá na região Sudeste, né, que é a região mais industrializada, com maior número de vagas de empregos, buscar uma vida melhor lá, tá? Fatores políticos, por exemplo. Eu sou comunista e eu não concordo com o tipo de governo do Brasil. Então eu migro lá para Cuba, para a China, né? Para algum país, para a Coreia do Norte, né? Que tenha mais a ver ideologicamente falando aí com o que eu concordo com político ou não, tá? E fatores ambientais, por exemplo. Aqui em Santa Catarina tem muito desastre natural, tem esses tornados, como a gente vivenciou aí ultimamente, é muito frio, né? Então eu mudo para outro lugar que atenda às minhas expectativas, tá? Beleza? Então, migração, como é caracterizado o processo de migração e destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Aqui no Brasil, o que mais motiva as pessoas a migrarem são fatores sociais e econômicos, tá?
Então, os fatores sociais e econômicos são os motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. E nós temos também o que nós chamamos de êxodo rural, tá? Que nós veremos aí um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Número 2. O Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira que mais recebeu migrantes, né? Mais recebeu pessoas de outros lugares, né? No entanto, nas últimas décadas, esse cenário mudou. Atualmente, a região Centro-Oeste é o principal destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem migrantes de várias partes do Brasil. O complexo regional brasileiro, que é a principal origem de emigrantes que saem, é o Nordeste, tá? Aqui tem uma gravura aí característica do Nordeste, né? Mostrando aí o fluxo migratório, né? A família inteira saindo para ir para outra região, tá? Então, o principal lugar que nós falamos que é um lugar de repulsão populacional no Brasil, a principal região de repulsão populacional no nosso país é a região Nordeste, por N motivos, né? Tá? Então, vamos lá. Um dos motivos aí, ó, a seca, né? O pessoal que trabalha aí com agricultura tem uma dificuldade muito grande se ele morar lá no sertão nordestino, né? Onde a seca predomina por diversos fatores climáticos, tá? Então essa pessoa vai buscar trabalho em outras regiões, como na região Centro-Oeste, que é uma região em expansão, né, do agronegócio, né? Região Centro-Oeste é a região norte do Brasil, são as regiões em que mais temos a expansão do agronegócio, da agricultura industrial, né? Desse fenômeno aí que nós temos aí da revolução agrícola, né? Que nós tivemos aí, que atrai bastante desses trabalhadores que não precisam de uma grande classificação, né, educacional e que podem trabalhar lá nas lavouras, né? Com o gado, né, e outras especialidades lá da agricultura na região Centro-Oeste e na região Norte, principalmente, tá? Vamos lá, número 3. Quais foram os fatores determinantes para a ocupação do Oeste brasileiro e quais fatores influenciaram essa nova distribuição? Nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas para os migrantes, pois após a década de 70, lá ainda durante a ditadura militar, a estagnação econômica que atingiu e ainda atinge a indústria brasileira afetou negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do Sudeste. Lembrando, pessoal, que a indústria, né, é uma das responsáveis pela maior captação e criação de vagas de emprego, né? Então, se a atividade industrial declina, né? Então o número de empregos ofertado é menor. Então as pessoas vão buscar alternativas econômicas aí à atividade industrial que não tem uma grande expansão nesse momento no nosso país, tá? Continuando, gerando pouca procura de mão de obra, ocasionando a retração desses fluxos migratórios, ou seja, a diminuição desses fluxos migratórios, principalmente de pessoas da região Nordeste para a região Sudeste e Sul, que são as duas regiões mais industrializadas do Brasil, né? Então o número de vagas caiu demais, né? E as pessoas que saíam de lá vinham encontrando dificuldade, né? As pessoas que vinham saindo principalmente da região Nordeste, elas encontravam dificuldade para encontrar emprego na região Sudeste e na região Sul. Então elas mudaram o foco para a região Centro-Oeste e para a região Norte, principalmente, como o professor falou, para buscar vagas lá na atividade econômica da agricultura, da pecuária, da agroindústria em geral, que tem crescido bastante, principalmente aqui, ó, na região Centro-Oeste e na região Norte, tá? Que já captavam alguma parcela desse movimento, tornaram-se destinos da migração
interna do Brasil, tá? Então, o pessoal que não tem tanta qualificação educacional aqui, ele prefere buscar esse tipo de migração, em vez de trabalhar na lavoura, no campo aqui, ele vai trabalhar no Centro-Oeste ou na região Norte, que tem um número maior, superior de vagas aí para pessoas que buscam um trabalho nessa atividade econômica específica, tá? Então vamos lá, os fatores aí, ó. Expansão do agronegócio, né? A região Centro-Oeste e a região Norte vem crescendo muito nesse segmento econômico aí, né? Principalmente na pecuária e também na agricultura de grãos, né? Então, assim, as vagas têm crescido significantemente nesses lugares. Então, o pessoal passa a buscar esses negócios atrás de vagas aqui no agronegócio, tá? Zona Franca de Manaus e o processo de desconcentração industrial. A Zona Franca de Manaus, pessoal, é a zona industrializada lá da região norte. É um complexo industrial lá da região norte, mais voltado principalmente para a fabricação de eletroeletrônicos, né? E aí, como teve um novo boom industrial lá, a partir dos anos 70, então as pessoas começaram a buscar vagas na indústria, principalmente lá na Zona Franca de Manaus, né? O que influenciou aí o grande fluxo de pessoas da região Nordeste para a região Norte, né? Para principalmente aí a região da Zona Franca de Manaus, né? Isso tudo faz parte do processo de desconcentração industrial, processo que começou lá durante os anos 60, durante a ditadura militar, né? Que houve o quê? Incentivos para que outras regiões do Brasil, né, em detrimento à região Sudeste, que é a região mais industrializada do Brasil, pudesse trazer também para suas áreas, para suas regiões, essa atividade industrial. Lembrando que a atividade industrial, né, o setor industrial, ele é o setor responsável aí pela maior geração de PIB no mundo, ou seja, né, o setor industrial é o setor que mais gera dinheiro, né? Consequentemente, aí gera mais vagas de emprego, gera também o que nós chamamos de ilhas de prosperidade, né? Que são os comércios que vão crescer ao longo dessa industrialização, tá? Para atender a demanda das indústrias maiores, tá? Número 4, pergunta lá pra gente o que é êxodo rural. Êxodo já tá lá na Bíblia, lá, né? Significa mudança, né? Então, êxodo rural, mudança rural, saída de um lugar para o outro, né? Isso que significa êxodo. Êxodo rural, especificamente, fala, né, do quê? Ele fala sobre a substituição da mão de obra humana por máquinas, né, no setor agrícola e no setor pecuário. Então, cada maquininha dessa aqui, ó, faz o trabalho aí, de repente, de 20 até 30 trabalhadores, né? E aí, o que vai fazer? O dono lá da indústria, né, o dono do negócio agrícola lá, ele vai economizar dinheiro, ele não precisa pagar salário, né, máquina não adoece, né, a máquina não reclama de direitos trabalhistas. Então essa substituição, fora a efetividade da máquina, que é muito maior do que a do homem no trabalho, né? Por exemplo, uma colheitadeira coleta mais grãos, por exemplo, por hora, muito mais grãos por hora do que 20 a 30 trabalhadores ali que fariam de maneira manual, tá? Então, ó, êxodo rural é a migração do campo para a cidade. Essa pessoa não tem mais trabalho lá no campo, perdeu suas terras para o agronegócio, foi obrigado a vender porque não tinha emprego, ele muda para uma cidade grande para buscar emprego, né, na indústria ou em outros setores, tá? Isso aí é o que nós chamamos de êxodo rural. Ou então a pessoa perdeu o seu trabalho lá na lavoura porque foi substituída por essas máquinas. Então, ela também perdeu seu emprego, ela vai buscar melhores oportunidades de emprego em outra região, tá? Então, ó,
Êxodo rural é a migração do campo para a cidade, o modelo econômico que favorece os grandes latifundiários, que são grandes latifundiários, são grandes proprietários de terra, tá? Que geralmente praticam o agronegócio, né? A agroindústria, né? Utilizam máquinas e não, né? E não a mão de obra humana, diferentemente aí dos pequenos produtores, tá? E a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. Beleza, gente? Número 5. O que é migração interna? Migração interna é a migração de uma região para outra, mas dentro de um próprio país, em busca de melhores oportunidades ou em busca de uma melhor, qualidade de vida, tá? Então vamos ver aqui, ó. A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. Dessa forma, pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um país, né? Não faz que cresça ou diminua a população de um país, porque ela é interna, né? Ela é dentro de um próprio país. Porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. Por exemplo, a região sudeste, por que ela é a região que tem o maior índice populacional do Brasil? Porque ela é a região que tem mais indústrias e a região que mais oferece empregos, né? Então as pessoas saem de outras regiões para aquela região. Então aquela região fica com um inchamento populacional, fica com uma população muito grande e as outras regiões vão se esvaziando, perdendo população. Porém, o número total populacional de um país não muda, porque ela é uma migração interna dentro do próprio país, tá? E aqui nós temos aqui, ó, alguns fluxos migracionais aí no Brasil, ó. 1950 a 70, a gente vê aqui qual que é o principal fluxo, tá? De pessoas da região Nordeste para a região Sudeste, tá? Aqui para o Sul, ó, muito pouco, só para o Paraná, tá? Nós temos também aqui a migração de pessoas do Rio Grande do Sul, aqui, Santa Catarina e Paraná, da região Sul, para a região Norte, no que nós chamamos aí de ocupação da região Norte, né? Principalmente durante a década de 60, que foi mais intensificado. As nossas fronteiras aqui da região Norte, gente, elas não eram vigiadas, elas não eram ocupadas, né? Então, o que o governo militar fez lá na ocasião? Ele ofereceu terras aqui, né, na região Norte, para os agricultores, para os pecuaristas da região sul, para que eles pudessem ocupar grandes lotes de terra, para que eles pudessem ocupar essas terras, assim, impedindo, né, que pessoas aí de outros países, das nações vizinhas, invadissem ou adentrassem aí o território brasileiro, né? Então eles não ofereceram só terra, né? Eles ofereceram também, né, uma ajuda ali para desenvolver, né, a infraestrutura daquela região, abrir estradas, né, e outras coisas, e também ofereceram, ó, armas, né, e defesa principalmente para que nós pudéssemos nos defender aí das outras nações, garantindo o nosso território, tá? Aí aqui, ó, entre a década de 70 e 90, a gente pode ver, ó, que diminuiu, né, em comparação com esse, diminuiu o fluxo de pessoas para a região sudeste, do nordeste para o sudeste. Em compensação, engrossou aqui, ó, aumentou, né, o fluxo de pessoas da região nordeste para a região norte, né, e também aqui para a região centro-oeste. Nós temos aqui também um grande fluxo também de pessoas aqui da região sul para a região centro-oeste, de novo também aumentando aí, né, a expansão agrícola da região centro-oeste, né, e nós temos aqui também um fluxo aqui de pessoas, né, menor, mas de pessoas da região sudeste, principalmente aqui do Espírito Santo, né, de agricultores, para a região centro-oeste também. E por fim, aqui na década de 90
E até agora nós tivemos aí um fluxo de pessoas da região Nordeste para a região Sudeste, um fluxo bem grande de pessoas da região Sul para a região Sudeste também, tá? E de pessoas aqui da região Centro-Oeste para a região Sul e Sudeste também, tá? Então você vê, de acordo com a época, de acordo com o desenvolvimento econômico, essas migrações internas elas tendem a mudar. Porém, nós não podemos deixar de observar que o fluxo muda, mas a população do Brasil não muda por causa disso, porque ela é migração interna, tá? Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.